Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações, que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e enviará para mais pessoas. E, consequentemente, você estará ajudando o nosso canal, né? E ao Reino de Cristo também. Peço que a todos abram sua Bíblia, se vocês puderem, para que a gente possa aprender a palavra de Deus, guardar no nosso coração, né? E meditar também, né? Junto com os irmãos. A palavra que o Senhor nos deixou, colocou em nossos corações para o dia de hoje, né? Para a meditação de hoje, está no livro de Efésios 6. Está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, que diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque pede para a gente ficar firme, né? Se revestir de todas as armaduras do Senhor. Porque não só quando a gente está... Muitos dizem assim: hoje não vou para a igreja nada, hoje não vou procurar o templo do Senhor, a presença de Deus não, porque quando a gente está indo para a igreja, as coisas se levantam e começam a dificultar na vida da gente, na vida do cristão. Então, no lado de fora é mais fácil, né? Quando a gente não está na igreja parece que é mais fácil. Então, a gente está pregando aqui, é o caminho estreito, é a porta estreita, né? E amplo é a recompensa do Senhor, com o galardão, com a coroa da vida, com a salvação, a habitação em toda a eternidade. E não estamos falando de uma faísca de vida que a gente tem aqui sobre a terra. Então por isso que é fácil mesmo. O inimigo dá tudo de mão beijada, dá tudo facinho, depois ele passa a rasteira. E o Senhor não, ele vem nos preparando, nos cingindo, né? Porque no decorrer da nossa caminhada aparecem diversas coisas. O inimigo se levanta muitas das vezes dentro das igrejas para envergonhar, né, os líderes, os pastores, para causar escândalos. E a gente e o povo, né, não venha a se converter, não venha a querer servir a Deus. É muito diferente servir ao homem e servir a Deus. Quando a gente serve ao homem, a gente se frustra, né? E sai dos caminhos do Senhor e se afasta mesmo da presença de Deus, né? Não só da igreja como de Jesus também. Mas a diferença quando a gente serve ao Deus, ao Jesus Cristo, né? Nosso irmão mais velho, a gente pode sair até da igreja, mas a palavra de Deus continua em nossas bocas, a nossa comunhão com Deus continua em nossos lares, né? E que a gente venha a se manter firme, porque a vontade do inimigo é essa: afastar o povo das igrejas, né? Para que um não venha ajudar os outros e assim se unir, né? E formando o corpo de Cristo. Ele tenta de várias formas nos sabotar, mas para isso o Senhor nos deixa aqui escrito as armaduras do Senhor. Amém, irmão? E continuando, que diz assim, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, meus irmãos, quando a gente se entristece com alguém, né, ou alguém tenta nos entristecer, ou tenta nos humilhar, nos defamar, nos apontar, nos invejar, não se preocupe, isso é o inimigo, né? Usando elas, através delas, porque estão dando brecha. E quando a gente, o povo de Deus, né? O pessoal que está querendo se converter e fazer a obra de Deus e livrar mais pessoas, o inimigo se levanta, né, para atingir aquela vida e afastar, para que ela não seja uma espada, uma arma afiada para saquear o inferno, livrar as pessoas da escravidão do pecado. Então ela tenta derrotar, acabar, né, com a força daquela vida, daquela pessoa que está querendo servir a Deus de coração, de corpo e alma, entende? Então, ele sempre se levanta através de alguém. Por isso que diz, não é contra a carne, né? É contra as potestades e dominadores da treva, os príncipes, né? Porque o inimigo fica bramando ao nosso derredor, procurando a quem possa nos tragar. Então, só cabe a nós a gente nos fortificar, andar, né? Querer ser imagem de Jesus, né? Ser como Jesus, se tornar espelho, né? Ser espelho do Senhor. Então assim você vai estampar todas as brechas, né? E vai continuar firme. E por isso que o Senhor pede para que a gente se revista das armaduras, para que a gente possa combater o bom combate e continuar firme sobre a rocha que é o Senhor, né? E que não venha ser derrotado. Então, continuando, que diz assim, versículo 14: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, né? E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, que a gente possa, meus irmãos, andar sempre com a verdade, sempre ser justo, sempre ser alguém, né, que carregue o agir de Deus, a vontade de Deus dentro de você, que isso vai te tornar tão diferente, né? Você agindo como Jesus agiria, então muitos vai nem te reconhecer, vai dizer, esse é o Cleivson, esse é o Mateus, esse é Emily, essa é a Patrícia, essa é a Mônica. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, irmão. E vai te confundir com aquilo que você era antes, porque nós somos uma nova criatura depois que o Senhor nos resgata, nos salva, Ele nos lava. E quando o Espírito Santo vive dentro de nós, a gente é convencido a se tornar uma outra pessoa, né? A parar de praticar mentiras, falsidades e andar por princípios de acordo com o Evangelho de Deus, com o Evangelho da salvação. Então é maravilhoso servir a Deus e muitos verão e terão que reconhecer que Deus é na tua vida também. Amém? E continuando, que diz assim, no 18, né?
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, eu venho aqui, né? E quando a gente se espelha em Jesus Cristo, ele nos depositou, ele deixou para nós a autoridade, né? Ele delegou a autoridade dele quando ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, delegou à igreja, né? A sua noiva, a toda essa convicção, toda essa garra, né? E falando sempre firme, sendo ousado, porque o Senhor, ele deu sua vida como uma ovelha, mas ele governa, né? Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, ele governa como um leão, e a gente tem que ser governadores de nossas vidas também. A gente tem que se posicionar. Então, quando fala aqui, que fala, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então a gente chega aqui com ousadia, como um leão da tribo de Judá, com a ousadia do Senhor, para falar, para declarar pela sua vida, né? As armaduras de Cristo. Então eu venho aqui, falo abertamente e ninguém pode me calar. E muitos de vocês falam que e se sentem, né, muitas das vezes sobrecarregados. Então o Senhor mesmo diz que vinde todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então depois disso ele manda que a gente vá e pregue a mensagem dele, né? Leve o ID. Então, o Senhor, ele nos coloca um bálsamo, uma força, nos restitui, nos revigora, faz tudo novo, diferente, né? Então, a gente é alguém, né, enviado por Deus. A gente é semelhança do Senhor, imagem e semelhança de Cristo. Então a gente tem que fazer por onde, né? A gente está fazendo isso aqui, muitas das vezes missionários, pastores, evangelistas e congregantes da igreja, né? Eles não fazem isso porque eles não sonhavam, não era o sonho da vida deles quando eles eram criança ou algo do tipo. Não, é por causa que o Senhor tem planos e sonhos maiores para a nossa vida. E Ele nos faz enxergar que os planos e sonhos da gente são são muito pequenos, né? Muito superficial, e o que Ele tem pra gente é muito maior. Então muitas das vezes a gente fala, isso não é o que eu esperava para a minha vida, mas a partir do momento que você começa a viver isso, né, você se alegra, você é o sentido que você queria para a sua vida. E o Senhor nos mostra isso, né? E nos dá o prazer, nos dá a felicidade para a gente continuar levando o ID e a mensagem dele. Amém, meus irmãos? Espero. Desculpem. Espero que todos tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor, né? E que você venha continuar firme, né? Procurando se fortalecer cada vez mais na presença de Deus, na presença de Jesus, né? Lendo as Escrituras e levando tudo isso a sério, muito a sério mesmo, porque nós somos uns embaixadores do reino do Senhor Jesus Cristo.
Então, temos que nos posicionar, temos que fechar as brechas, temos que continuar firme sobre a rocha que é Jesus, levando a palavra, o Ide para toda criatura, para que a gente salve uns aos outros. O Senhor não voltou ainda, é por causa que Ele não quer, não. Ele quer sim. Os tempos estão sendo abreviados. Você consegue olhar antes da pandemia? Não, né? Ou consegue? Se você parar para notar, as brincadeiras das crianças mudaram. Não é mais aquelas pega-pega, pique-esconde, né? E brincar de futebol ali na rua. E muitas dessas brincadeiras sumiram. E agora as crianças só vivem pelos celulares, né? Pelas redes sociais. E os dias estão sendo abreviados, meus irmãos. Vocês podem entender isso. Os dias estão sendo abreviados para que até os justos, né? Até os salvos não se corrompam. Então, Jesus está próximo e que a gente seja fortificado, continue firme, perseverando no Evangelho de Deus, para que a gente obtenha a nossa salvação e ajude uns aos outros. A tecnologia tem avançado muito e isso tem ajudado e atrapalhado muita gente, mas isso tudo é por uma boa causa, pelo cumprimento da palavra de Deus, que já está aqui escrita há mais de 3.000 anos, né? Há mais de 2.000 anos, que vem se cumprindo até hoje. Amém? Espero que todos tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. Jesus te ama e eu também. Tchau!